O Vasco manteve o planejamento e partiu para o jogo da Sul-Americana contra o Olímpia com apenas os jogadores reservas e parte da base. E o Vasco continua ativo no mercado, hein? Após ter especulação sobre o nome de Léo Duarte, o Vasco entra em concorrência com o Atlético Mineiro pelo meio-campista Roberto Pereira. Essas e outras notícias aqui nesse vídeo de hoje, beleza? E se você curte ficar por dentro do Vasco, de tudo o que acontece, sobre todas as informações que acontecem no Vasco da Gama, é só se inscrever aqui nesse canal que tem vídeo diariamente, beleza? Sem mais demoras, vamos para o vídeo. Vamos começar o vídeo aqui, galera, falando dos relacionados, né, para a partida de amanhã contra o Olímpia pela Sul-Americana. O Vasco já tinha feito o planejamento, né, galera? O Vasco já tinha... Inclusive o Renato Gaúcho já tinha se pronunciado que não ia dar tanta importância à Sul-Americana. Só que é aquilo, né, cara? A gente tem chance real de se classificar e o Vasco tá optando em seguir o que foi planejado, né? Não dá importância à Sul-Americana. Tanto que nos relacionados foram só os jogadores reservas e apenas 2 titulares que foi relacionado para esse jogo. Só que é isso, é um jogo que dá a chance da gente se classificar em primeiro do grupo, né? Mas o planejamento do Vasco já está traçado, então eles estão seguindo o planejamento, né? Vamos ver o que dá. E eu vou trazer para vocês agora os relacionados, beleza? O titular que viajou, Léo Jardim. Os 2 reservas, Fusato e Pablo. Os zagueiros são Lucas Freitas, Cuesta, Wallace Falcão, Bruno André. Os laterais são João Vitor, Avelar e Alisson. E não viajou ninguém dos laterais de titular, né, galera? Só os garotos da base que estão aqui relacionados aos laterais, né? E os meias são Hugo Moura, JP, Matheus França, Tietê, Ramon Rique, Samuel, Gustavo Guimarães e Zucarello. Os atacantes são Marino, Nuno Moreira, David, Brenner, Andrei Fernandes e Bruno Lopes. Esses foram os relacionados para o jogo de amanhã contra o Olímpia pela Sul-Americana. E eu já vou trazer para vocês também a provável escalação, né, que o Renato Gaúcho vai mandar. A provável escalação vai ser Léo Jardim no gol, né? O Fusato perdeu muito prestígio no Vasco depois daquelas falhas, né, que ele deu. Aí ali na lateral direita, ele pode colocar o Tietê ou o Mutano. Preferiria o Mutano, né? O Tietê não era nem para era para ser reserva do sub-20 do Vasco, na verdade. Aí na zaga, Cuesta e Lucas Freitas. Aí na outra lateral pode vir um Avelar. E no meio de campo, Hugo Moura, Ramon Rique, JP ou Tietê também ele pode utilizar. Ou Matheus França também. Para mim, ou JP ou Matheus França. O Tietê já não merece nem mais dar oportunidade, na minha visão, né? Não sei a de vocês. Aí no ataque vem com Marino, Nuno Moreira do outro lado, né? Que o Nuno Moreira joga na ponta esquerda, o Marino vai jogar na ponta direita. E de centroavante, Brenner, né? Eu também preferiria botar um garoto da base do que colocar o Brenner de novo. Deixa aqui nos comentários. Você acha que o Brenner merece ser titular nesse jogo? E esses foram os relacionados e os possíveis titulares no jogo de amanhã contra o Olímpia, né? E galera, na minha visão, o Vasco teria que ter mandado os titulares nesse jogo. Vocês não concordam, não? Eu acho que o Vasco tem chance direta de se classificar sem ir para a repescagem na Sul-Americana. Só que o Vasco já tinha traçado o planejamento, né? Eles falaram que não ia dar importância, né, para a Sul-Americana. É tanto que agora, né, com possível classificação direta, eles estão mandando os reservas, né? Sendo que o Olímpia lá está tratando esse jogo como final, né, de campeonato. Eu acho que já foi vendido lá mais de 40 mil ingressos. A casa vai estar lotada. Eles descansaram o time principal deles só para essa partida. Então vai ser um jogo bem difícil para o Vasco, né? Ainda mais com reservas e com os garotos da base. Mas vamos ver como o Vasco vai se importar, né? A gente já sabia que o planejamento do Vasco era esse. Então, vamos ver aí. Vamos torcer para a garotada jogar a bola aí. Que eu acho que vai jogar mais do que até os reservas que foram contratados pelo Vasco. E bora para a próxima notícia, galera. E a próxima notícia é sobre o zagueiro Léo Duarte, né? Que foi revelado pelo Flamengo. Que o Vasco estaria interessado nele, né? O zagueiro, ele só tem contrato até o dia 30 de junho. Então ele já pode assinar um pré-contrato, né? Com o Vasco da Gama. Só que tem isso, né? O Vasco está analisando o mercado. Vamos ver qual vai ser a tomada de decisão do Vasco. Vocês acham Léo Duarte um bom zagueiro? Se eu não me estiver enganado, ele já está com 34, 35 anos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, galera, ele está com 29 anos.
Eu me confundi com a outra notícia que eu vou trazer do outro jogador daqui a pouco, beleza? Ele tá com 29 anos e tá jogando na Turquia, no futebol turco, né? E ele tá no Istambul Başakşehir. Esse é o time dele. E o Vasco já pode fazer um pré-contrato com ele, né? Vocês acham ele um bom zagueiro, galera? Para suprir essa necessidade que o Vasco tá ali atrás? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber de vocês. E a próxima notícia é sobre o meio de campo, né? Saiu no dia de hoje que o Vasco tá na concorrência com o Atlético Mineiro pelo meio-campista Roberto Pereira, né? Ele foi revelado pelo River Plate, né? E hoje ele está no EAK Atenas da Grécia também. E ele teve 22 jogos disputados na última temporada. Eu vou deixar passando aqui para vocês de lado os números do SofaScore do Roberto Pereira. A nota dele no SofaScore, galera, é 6.8. Eu trouxe um shorts aqui mais cedo falando que era 6.40. Mas aqui no SofaScore a nota dele é 6.8. Ele é um jogador de 35 anos de idade já. E tem 1,84 de altura, né, galera? E os números dele aqui no SofaScore, galera, é um número mediano, viu? Ele é meio campista, né? 0 assistências. Assistências esperadas, 0,72. Ações com bola, 20,7. Grandes chances criadas, 0. Passes decisivos, 0,2. Se a gente for analisar friamente só os números aqui do SofaScore, é um jogador mediano, né, galera? E na minha visão, o Vasco tem que ir atrás de jogadores que venham para ser titulares absolutos. Eu queria saber a opinião de vocês. Esses dois nomes agradam a vocês, que eu falei agora, que eu citei? E vamos para a última notícia aqui desse vídeo, galera. E eu vou deixar aqui onde vai ser transmitido o jogo do Vasco e Olímpia, né? E eu presumo que vocês já devam saber, né, que é só pela Paramount Plus, Paramount+. Então o jogo do Vasco vai ser transmitido pela Paramount, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para dar aquela força, beleza? Até o próximo vídeo, galera. Falou!